distante, havia um rei extremamente bondoso que gostava de escolher os seus colaboradores, os seus auxiliares, através de um teste muito simples. Ele encarregava o primeiro-ministro de escolher um jovem e colocá-lo no aposento real, fazendo qualquer tipo de trabalho, como, por exemplo, fixar um quadro na parede, limpar a lareira ou qualquer outro trabalho. E o rei ficava escondido numa parede secreta, observando o jovem diante de tanta riqueza, para ver como ele se comportaria sozinho naquele ambiente real. Muitas e muitas vezes, este rei bondoso se decepcionou, porque alguns jovens que estavam ali, sem saberem que eram observados, faziam coisas que os reprovavam como colaboradores. Por exemplo, teve um jovem lá que, quando se viu sozinho na suíte real, ele se deitou sobre a cama do rei e ficou ali minutos e minutos, imaginando como seria bom dormir numa cama como aquela toda noite. Sem saber que ele estava sendo observado, se comportou naquele ambiente como se fosse o próprio rei. Saltava na cama, ficou de pé na cama e depois arrumou tudo bonitinho antes de sair. Resultado: foi rejeitado. Um outro viu ali muitas joias expostas e pensou: se eu levar uma só não faz mal, o rei tem tantas e não vai sentir falta, e levou também aquela joia. Resultado: foi preso e ainda pagou com açoites. Mas um dia o rei chegou para o seu primeiro-ministro e disse: há um jovem na nossa corte que é muito pobre, muito humilde, mas me parece ser um bom rapaz, aparenta ser um bom rapaz, mas eu preciso fazer aquele teste com ele. Por favor, primeiro-ministro, chame aquele súdito no meu aposento real. Eu vou ficar escondido como sempre, observando em secreto, e eu quero ver como é que esse jovem vai se comportar ali na minha suíte real. E o primeiro-ministro, obedecendo a ordem do rei, chamou aquele súdito e lhe disse: olha, essa lareira do rei precisa ser limpa. Vá fazendo o trabalho aí, e eu vou ter que me retirar por mais ou menos 1 hora. E daqui a 1 hora eu retorno, para ver se você fez o trabalho bem feito. E aquele súdito, humilde, jovem, disse ao primeiro-ministro: sim, senhor, daqui a 1 hora tudo estará perfeito. E o primeiro-ministro saiu, fechou a porta, e o súdito se sentiu sozinho dentro do quarto. Sem saber que estava sendo observado, ele olhou para todas aquelas riquezas que estavam expostas ali bem à vontade. Realmente, a suíte real era muito chique, muito bonita. Ele nunca tinha visto nada igual. Sozinho naquele ambiente, ele foi percorrendo com seus olhos todas as coisas, admirado de como o seu rei era rico, como ele era poderoso, quando ele bateu os olhos sobre uma caixa de joias que estava sobre uma cômoda. Um diamante magnífico chamava a atenção. O maior diamante que havia no reino, extremamente precioso, e brilhava, atraindo a atenção e o olhar daquele jovem súdito. Então ele se aproximou para admirar mais de perto. Pensando que estava sozinho, pegou aquela pedra na mão e ficou olhando extasiado como ela brilhava, faiscava. Aquilo devia valer milhões e milhões, e era uma pedra, apenas uma pedra. Ele pensou: puxa, que coisa magnífica! Como este meu rei é rico! E ele, olhando aquela pedra, passou a tentação de roubá-la. Um pensamento lhe disse: leve com você.
isso vai ser a solução para a sua vida. Você tem tantos problemas. Esta pedra resolverá todos os seus problemas. Mas quando a tentação passou pela sua mente, ele respondeu em voz alta. Ele disse: bem que eu gostaria de ficar com este diamante, mas eu não posso fazer isso. Se eu roubar esta pedra, eu serei um ladrão. E a tentação passou outra vez pela sua mente, dizendo: mas ninguém está vendo, ninguém vai perceber, você está sozinho, aproveite a oportunidade. E ele respondeu em voz alta, sem perceber: mas se eu roubar esta pedra, como que eu terei paz? Como que eu vou viver no dia a dia, sabendo que roubei o meu rei, a quem eu devo tanto e tenho que ser leal, que eu jurei lealdade? Não. Eu prefiro ser pobre e dormir em paz do que roubar esta pedra e viver com a minha consciência atormentada. E depois, se ninguém está me vendo, Deus está me contemplando. Os olhos de Deus estão em toda parte. E como é que eu fico diante de Deus? Se eu roubar esta pedra, pior ainda, eu vou perder a minha salvação. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Aí ele colocou aquele diamante de volta no lugar e foi para o trabalho da lareira. Foi limpando ali a lareira, mas a tentação continuou. O que você vai receber por fazer a limpeza dessa lareira? Alguns míseros níqueis. Vai continuar sendo uma pessoa pobre. Aquela pedra está brilhando para você. É a grande oportunidade da tua vida. Vai deixar passar? Que ele foi fazendo aquele trabalho e a tentação atormentando. Por fim, ele se levantou, já tinha terminado o serviço. Foi novamente até a caixa de joias. Fechou a tampa e disse: é melhor nem olhar, porque isto tem dono, isto é do meu rei. E eu não quero olhar para as coisas do meu rei para não cobiçar aquilo que não é meu. E fechou a caixa de joias. Neste momento, aparece diante dele o rei. E ele esperava o primeiro-ministro. Mas era o próprio rei que estava ali agora. E ele levou um susto e disse: majestade, já fiz o trabalho. E o rei disse: você vai receber o teu pagamento com o primeiro-ministro. Eu vou sair junto com você agora. E quando o primeiro-ministro me ver ao teu lado, ele vai entender imediatamente que é para lhe dar um bom pagamento e um emprego permanente aqui no meu palácio real. E quando o rei saiu com aquele jovem súdito, o primeiro-ministro já veio cumprimentá-lo, dizendo: parabéns, meu jovem, você é uma pessoa de caráter. Só a presença do rei ao teu lado testemunha a teu favor. Você vai trabalhar aqui no Palácio Real e desempenhando função da mais alta confiança. A partir de hoje, você também é um dos ministros do rei. E o jovem não entendeu porque aquilo estava acontecendo e ele disse: mas o que foi que eu fiz? Eu só limpei a lareira, fiz o melhor que eu pude, só isso. E o primeiro-ministro olhou para o jovem, sorriu. O rei olhou para ele e sorriu. E o rei disse: por que você não levou o diamante? Como, majestade? Estou perguntando. Por que você não levou o diamante? E ele disse: o senhor estava vendo tudo? E o rei disse: estava sim. Observei o tempo todo. E eu te honro agora pela sua fidelidade. A partir de hoje, você é um dos ministros do meu reino. Você que está ouvindo essa ilustração, está compreendendo? Já compreendeu a história? O grande rei bondoso é Deus. O primeiro-ministro, quem é? O pastor da igreja.
E os súditos? Somos nós. Porém, há súditos fiéis e há súditos infiéis. O súdito infiel, ele não tem temor das coisas que são sagradas. Por exemplo, aquele que ficou pulando em cima da cama real, se deitando na cama do rei, representa aquele fiel da igreja que quando está na casa do Senhor não para na poltrona, corre para lá e para cá, conversa e se esquece que está no aposento do grande rei. Aquele outro súdito que pegou coisas valiosas, roubou joias, pendentes de ouro, colares, representa aquele súdito que é infiel no dízimo. Ele pega as coisas que são do grande rei e tenta usar em proveito próprio, mas tudo que recebe, na verdade, é castigo e maldição. E o súdito fiel é aquele que trabalha no palácio de Deus, na casa do Senhor, que tem temor do ambiente em que se encontra e que jamais pega aquilo que pertence a Deus. Você que está me ouvindo, acredite ou não, você é um dos súditos do rei. Acredite ou não, goste ou não, concorde ou não, o dízimo, ou seja, 10% de tudo que você ganha, não lhe pertence. É do grande rei. E às vezes alguém pensa, mas se eu gastar, Deus vai entender. Ou então vem a tentação e ele diz, pega o dinheiro aí do dízimo e gasta, você está precisando, vai resolver o seu problema. E a pessoa não imagina que está sendo observada secretamente pelo grande rei. Mas eu estou aqui para lhe dar esta palavra, que se você for fiel, o grande rei te diz, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Quando você se comporta fielmente, com temor no coração, quando você diz não à tentação e honra o grande rei, você pode ter certeza que o grande rei se apresenta ao teu lado. E o grande rei dá ordem ao primeiro-ministro, ao pastor da igreja, para que abençoe a tua vida, para que você seja também um dos ministros da casa de Deus. Por isso, eu te digo, vale a pena ser fiel. Honre este Deus Todo-Poderoso. E ainda que você seja uma pessoa muito humilde, que não tem nada, ainda que você esteja com a sua vida atolada, Deus, o Rei Todo-Poderoso, Ele vai te exaltar sobremaneira. E você vai alcançar grande prosperidade. E tudo que você colocar a tua mão será abençoado, porque terá a bênção do Deus Todo-Poderoso.